internauta, está no ar mais um BNews Entrevista e o entrevistado dessa semana é o presidente da União dos Municípios da Bahia, o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiro. Tudo bom, prefeito? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer um balanço, né, que você está aí há quase um ano, né, à frente da UPB. Queria saber quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou durante esse ano. A UPB é o Sindicato dos Municípios. É uma casa totalmente política, é uma casa voltada para a defesa das pautas municipalistas. E no momento de crise política, no momento de crise econômica, no momento que os municípios, os cofres públicos estão bem abaixo da expectativa que os gestores têm e de que a sociedade tem também para com o município. Imagine você, prefeito, numa crise econômica, defender as suas propostas de campanha frente a uma baixa de arrecadação. Então não é fácil. Isso faz com que a luta fosse mais árdua ainda. No ano passado nós organizamos uma marcha imensa aqui na capital. Conseguimos atrair 1.500 municipalistas aqui no CAB e fomos até a Assembleia com pautas importantes. Uma delas, o rótulo do petróleo. A Bahia é o único estado, vergonhosamente, da federação que não repassa a parte dos municípios. 25% que entra os royalties do petróleo no estado, 25% tem que ser para os municípios. A Bahia é o único estado que nunca repassou. Não é só o atual governo, não. Desde os governos anteriores, do carlismo, que são 25 anos, ninguém nunca passou. E os municípios vêm sendo prejudicados nesses 25 anos. Essa que é a realidade. É uma das nossas pautas estaduais que nós marchamos aqui em Salvador. A outra é a questão do Tribunal de Contas dos municípios. A Bahia é o estado que mais reprova contas e a metodologia usada pelo tribunal nos revolta e nos indigna. O índice de pessoal nosso é alto, porque nós absorvemos programas federais. Nos outros estados, esses programas federais são retirados da pauta do índice de pessoal e a Bahia é o único estado que não retira. E é por isso que as contas são reprovadas em grandes escalas na Bahia. E isso é um absurdo. Foram nossas pautas desse ano. Fomos a Brasília também em seguinte, com uma marcha. 70% dos prefeitos que estavam nessa marcha em Brasília era da Bahia. Nós levamos quase os 400 prefeitos para Brasília, pedindo um socorro financeiro à União. O presidente Michel Temer se comprometeu que daria esse suporte financeiro. Quando foi no final do ano, o presidente correu e deixou os prefeitos a ver navio. Só para a gente entender. Hoje os municípios têm um fundo, né, que é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal. Esse é o único repasse que o governo federal faz aos municípios, além... São vários repasses, mas o repasse mais significativo é o FPM. Muitos municípios na Bahia sobrevivem basicamente do FPM. Tem muitos municípios que só tem, né? Porque a maioria dos municípios da Bahia são pequenos. São municípios pequenos. Não tem outras fontes de arrecadação. Não tem outra fonte de receita, né? Então a maioria dos municípios depende basicamente do FPM para sobreviver. Essa que é a realidade. E nesse ano de crise, já há alguns anos que nós estamos vivendo, mais um ano de 2017 de crise econômica. O que a UPB especificamente fez de ações para os prefeitos, de auxílio aos prefeitos nessa questão de manter as contas públicas em dia? Nossa pauta foi de muita reivindicação. Nós fomos para cima para poder pagar vários programas como o Brasil Carinhoso, que o governo não ia pagar se não fosse a pressão dos municipalistas. A questão da FEP, que entrou um dinheiro também, foi graças à luta da UPB, e a medida provisória, porque Michel Temer não pagou a ajuda financeira, mas assinou a medida provisória, postergando para pagar em 2018, que a nossa expectativa é pagar até o mês de março. Então foi anos de vitórias, mas que nós queremos que sejam vitórias mais robustas. Conseguimos também aprovar no Senado 1% para setembro, 1% a mais no Fundo de Participação para o mês de setembro, que é um novo recurso para os municípios. Falta ser votado na Câmara, mas no Senado já foi aprovado. Então foi anos de conquista que nós esperamos coroá-los agora em 2018. Tem uma pauta que o senhor apontou que foi a conquista de apoio financeiro aos municípios, que o senhor solicitou ao presidente Michel Temer, mas essa pauta não foi cumprida. O que faltou aí para que fosse aprovado? Quando foi no final do ano, o presidente alegou medidas legais para poder cumprir conosco. Que teria que submeter ao Congresso, o Congresso estava de férias. O que é que ele fez? Ele assinou medida provisória, garantindo a ajuda financeira para os municípios,
mas postergou para o pagamento em 2018. A expectativa é que no retorno do Congresso em setembro, que seja votado essa ajuda financeira e que em março o presidente consiga cumprir com os municípios. É a nossa expectativa. Entendi. Prefeito, vou entrar num assunto meio polêmico, porque o Bocal News noticiou por diversas vezes o encontro de prefeitos anual, né, que a UPB faz, né, todo ano. E na última gestão era uma polêmica sempre porque o encontro era realizado num resort em meio à crise financeira, né? E a última gestora sempre justificava que os prefeitos mereciam um momento desse de lazer, além de ser um encontro para se tratarem de outros assuntos específicos. Mas o senhor entrou e disse que o próximo encontro vai ser em março, né? Mas que vai ter uma economia de 90%. Primeiro eu queria saber, o senhor concordava com aquele modelo de... Olha, era um modelo que funcionou muito bem quando o Brasil não estava na crise. Quando foi criado o encontro de Vila Galé, o encontro no resort de luxo e de alto luxo, foi feito num momento que não havia crise econômica e que a economia estava em alta. Foi feito na época que Caetano era presidente aqui da entidade. Então era um momento que era propício para algo desse nível. Depois, com a crise econômica e financeira, não justifica a gente estar em Brasília, na porta do presidente, com a cuia na mão, dando socorro para os municípios que não têm dinheiro e fazer um encontro no resort de luxo, com piscina aquecida, com taça de cristal. Não combina com o nosso discurso. Eu cancelei. Vamos fazer um encontro agora no mês de março, aqui na capital. Não vai ser no resort, vai ser num lugar realmente propício para a palestra e com uma outra metodologia totalmente diferente que era praticada no passado. Qual foi a fórmula que o senhor utilizou e até para convencer os prefeitos de que fizessem um encontro mais enxuto? Por incrível que pareça, não precisei convencer meus colegas. Eles já estavam convencidos, na verdade, que aquele encontro era desnecessário para o momento vivido pelo Brasil. Eles já estavam convencidos. Para minha surpresa, não houve uma reclamação sequer de nenhum prefeito. Todo mundo concordou que realmente o momento não era propício mais para uma situação daquela. Ok, entramos em 2018, é um ano eleitoral. O senhor acredita que vai ter mais dificuldades para que essas pautas sejam aprovadas? Eu acho que não. Na verdade, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Não é eleição nossa de prefeito, não é eleição municipal, é eleição estadual e federal. Então, nossas pautas, eu acho que tem uma condição muito maior de ter uma sensibilidade de quem está do outro lado nesse ano, porque muitos vão depender, não todos vão depender do nosso apoio do que no ano passado. Então, eu creio que vamos avançar muito esse ano, com muita conquista. A expectativa minha é a expectativa de meus colegas também. Como que é a sua relação com o governador Rui Costa? É uma relação respeitosa. Eu entendo que o governador é um grande governador. Temos uma pauta com ele, que é uma pauta muito importante, que é a pauta dos royalties do petróleo. Estamos esperando fazer um acordo com o governador. Acho que ele irá fazer esse acordo, porque vai ser bom para ele também. É um acordo que é de encontro ao municipalismo. Nenhum governador nunca pagou isso. Se o Rui for o primeiro governador que paga, ele já mostra que é diferente para os municípios, que tem realmente um olhar voltado para os municípios. Eu creio que ele vai fazer um acordo conosco. Eu tenho essa esperança. Foram 25 anos de espera e vai ser o marco, o primeiro governador que vai passar a pagar o que é de direito nosso. Nós não estamos pedindo nada de novo. É o que é nosso por lei de direito. O presidente da Assembleia tem um projeto que permite que os municípios inadimplentes possam receber emendas impositivas dos deputados. Mas esse projeto não chegou a ir em pauta. Você chegou em algum momento a fazer defesa desse projeto? Eu fiz sim, eu acho importante, porque muitas dessas dívidas que os municípios têm são de gestões anteriores. Imagina você responsabilizar um gestor atual que não cometeu crime nenhum, que não cometeu nenhuma irregularidade, que não deixou de cumprir nada com uma coisa que foi de gestão anterior. Eu acho assim, que a justiça puna o gestor anterior, agora não puna o município. Se impedir que a população, castigar a população de ter acesso a um convênio de obra, de benfeitoria, porque um gestor passado errou, que não prestou conta, que ele pague na justiça, porque ele não prestou conta, que não pode pagar é a população. Se o gestor ficar impedido de fazer o convênio, quem vai pagar não é o gestor, é o município é o povo. É o povo que fica impedido de ter acesso à rua pavimentada, ou uma praça, ou uma escola, ou um posto de saúde. E nós temos que parar nesse país de
penar a população. A população já sofre tanto, com falta de acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, e ainda ser penado porque um ex-gestor não cumpriu ou deixou de cumprir isso ou aquilo. Nós temos que mudar a nossa metodologia. Por isso que eu defendo sim o projeto da Assembleia, que mesmo com inadimplência, o gestor possa cumprir, desde que seja em gestões anteriores. Não a dele, né? Não a dele. Ele E inadimplente, todo não. mundo aí está cumprindo. 90% dos prefeitos são novos. Estão punidos por causa de ex-gestores. Eu acho isso uma irresponsabilidade e uma incoerência muito grande para a gestão pública. Se fala também em mudanças na lei de responsabilidade fiscal para poder adequar o percentual. Você não acha que essa mudança pode facilitar com que os gestores tenham um descontrole financeiro, descontrole Nesse item, não. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela tem mais de 50 itens de controle. Eu estou questionando apenas um item e ainda com uma justificativa. Não é justo que nós recebamos os programas federais, venha para os nossos colos, o PSF, os programas sociais todos, que são programas federais, nós não os criamos, foi a União que criou, transfere para o município e ainda transfere o limite de pessoal junto. É só os programas federais que nós queremos que, ao ser transferidos, seja retirado o nosso índice de pessoal, só isso. Não estou pedindo algo novo, não. Nos outros estados, todos já são praticados, menos a Bahia. Só para o senhor explicar para o nosso leitor como é que funciona, né? O município solicita os programas federais. São transferidos os programas federais para os municípios. Mas é transferido também o índice de pessoal. Nós mantemos os funcionários federais, em tese, pesando nas nossas costas o índice sobre eles. Então, o que é que os outros estados já fizeram? Nesses casos, os programas federais, eles são retirados do índice de pessoal. Na Bahia não retira. Então, não estou pedindo a flexibilização da lei, eu estou pedindo justiça para os municípios. Se os programas são federais, que nos retire apenas os programas federais, o índice de pessoal. É o que nós estamos pedindo. E que o governo federal, então, banque esses profissionais dos programas. Nós vamos estar pagando. Nós só queremos que tire, que tire do percentual do percentual de da lei de 54%. Exatamente, só isso. Só o que nós estamos querendo. Nós não queremos que flexibilize, não. Nós queremos que continue com 54%. Mas nós queremos que desses programas específicos, que não são do município, que se tire eles do nosso índice. Só isso. Entendi. Certo. Prefeito, em um determinado momento, se falava da extinção do Tribunal de Contas dos municípios, justamente por alguns, vamos dizer, julgamentos políticos de alguns prefeitos. O senhor, em um determinado momento, disse que não, que acha que isso não seja o formato ideal de extinção de um órgão como o TCM. O que o senhor acha sobre isso? Eu sou contra fechar o TCM. O TCM tem dado uma contribuição histórica importante para os municípios. O que o TCM não pode fazer é ser rigoroso ao extremo do que os outros estados não são. Tem coisas que só acontecem na Bahia. E o Tribunal de Contas tem que rever isso. Por exemplo, o índice de pessoal dos programas federais, só a Bahia que leva a risco. Os outros estados todos já tiraram. Então, isso faz com que você transforma prefeitos em bandidos, muitas vezes sem ser bandidos. Porque o que é que a mídia faz? Quando rejeita uma conta de um prefeito, a mídia não quer saber, e nem o eleitor local, se for um problema técnico, se for um índice de pessoal. Já coloca o político como corrupto, porque teve as contas rejeitadas. Então, o TCM está fazendo com que muitos prefeitos se tornem bandidos sem serem bandidos. Pela rigidez em um julgar. O que o tribunal tem que fazer é equiparar o seu julgamento com o resto do país. Não pode ser um tribunal mais rigoroso do que todos, que rejeita quase 50% das contas. O tribunal é nosso professor. Mas eles não estão seguindo a lei? E os outros estados não estão seguindo a lei também? Nos outros estados não reprova 10%, aqui reprova quase 50%. Se eu tenho uma sala de aula que tem 100 alunos nessa sala de aula e 50% são reprovados, você começa a questionar se é o aluno que é ruim ou se é o professor que é rigoroso demais ou não está sabendo passar metodologia para o aluno. É o que o Tribunal de Contas está fazendo na Bahia. 50% das contas são reprovadas. É porque esses 50% desses prefeitos são ruins ou porque a metodologia está exagerada? É o meu questionamento. Por que os outros estados da federação, que a lei é a mesma, é diferente? O número de contas se rejeita menor do que a Bahia. E por que a Bahia se rejeita tanto?
Então é o meu questionamento que eu faço e que acho que o tribunal, que é feito de seletos conselheiros, pode aprimorar a sua forma de julgar. É o que eu entendo. Certo. Prefeito, vamos falar um pouquinho de eleição, rapidinho. O senhor é do PSD e o partido do senhor está bem, né? Bem na fita aí. Fez um número grandioso de prefeitos na última eleição e é cotado para participar da chapa majoritária do governador Rui Costa. Queria saber se o que o senhor acha e qual seria a posição do PSD nessa chapa. Olha, o PSD é o partido mais forte da base aliada do governador. O senador Otto exerce com muita liderança, com muita competência e com muita transparência a liderança do partido na Bahia. Eu mesmo tenho um respeito muito grande à liderança do senador. Nós temos um nome cotado para compor a chapa. Até então, muito comentado, o nome do presidente da Assembleia, do Coronel, para ocupar a chapa, ou na vice, ou no Senado. Acho muito importante, defendo o nome do Coronel. Acho dos quatro que o partido tem, o mais qualificado, realmente é Coronel. Acho que para compor a chapa de Rui, o melhor nome que o partido tem é Coronel. É o nome mais qualificado, presidente da Assembleia, deputado para Estado, muito coerente, muito firme nas suas posições, muito contendente e coerente nas suas posições políticas e firmes, muito coerente com a posição partidária. Acho que o melhor nome que nós temos para compor a chapa da base do governador é Ângelo Coronel. Acho que o partido vai ser conduzido a isso, mas o senador Otto, ele é muito transparente, ele ainda não deixou nada a transparecer, parece que ouviu o partido, ele é muito democrático nessa questão, e nós estamos respeitando e esperando a condução do nosso líder, que é o senador Otto. Ele conversou com a gente e disse que antes do prazo de desincompatibilização, vocês vão fazer uma reunião para tratar do nome mesmo. Foi o que ele disse, agora eu sou muito coerente. Queria saber se você não colocaria seu nome. Logo o meu nome é Coronel. Eu defendo o nome do Coronel, acho que é o nome mais coerente que nós temos no nosso quadro partidário para compor uma chapa. Cada um tem o seu. Vamos para a reunião, eu vou expressar nessa reunião o nome que eu acredito que dos quadros que nós temos muitos quadros positivos, mas eu acho que o Coronel, no momento, é o que mais iria representar o partido numa chapa. Entendi. Eu sei que o senhor é da base do governador Rui Costa, mas o senhor, como tem aí visitas diárias de diversos prefeitos, eu queria que o senhor fizesse uma análise da próxima eleição. A gente tem o nome do prefeito de Salvador, ACM Neto, que ainda está à frente nas pesquisas, mas a sua visão dessa próxima eleição? Olha, nós vamos ter uma eleição de um governador muito bem avaliado, que é o Rui Costa, e de um prefeito também muito bem avaliado, se Neto for candidato. Se Neto for candidato, um prefeito muito bem avaliado, faz um bom trabalho na capital, em Salvador, e de um governador também muito bem avaliado, que faz um grande trabalho à frente do governo do estado da Bahia. Se você pegar os outros estados da federação, estão tudo abandonado. Olha o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro não paga 13º, tem 5 anos que não paga 13º. Salários atrasados, não há investimento. Isso não acontece na Bahia. E com crise econômica. Então prova que o Rui é um grande gestor. E prova também que a ACM Neto, como prefeito, é um grande gestor inegável. Então é uma disputa de dois grandes gestores. Só o eleitor é que vai saber o que definir na frente. Vai ser uma eleição de dois grandes gestores disputando o governo do estado da Bahia. Se Neto for candidato, vai ser uma eleição desse nível. Então não dá de prever agora o resultado da eleição. Porque a eleição você só sabe como apura as urnas. Mas é uma eleição disputada com dois grandes gestores. Quem ganha é a Bahia, que vai ter uma disputa de alta qualidade. Ok. Prefeito, no último ano também nós ouvimos muitas críticas do secretário de Relações Institucionais, dessa relação de prefeitos e deputados com o governador Rui Costa. Em algum momento, você teve alguma dificuldade de comunicação, de relação com Josias Gomes? Eu nunca tive dificuldade com nenhum secretário do governador. Todos nos recebem na UPB de forma igual e também nunca tive com o governo federal. Essa casa é uma casa política, mesmo eu tendo a minha posição política partidária, eu sempre respeitei a posição política dos meus colegas prefeitos. Eu tenho prefeitos aqui que são da base do governador e tem prefeitos que não são. E a nossa luta da UPB, ela não olha para ser lado de governador e ser contra o governador. Nós já reclamamos coisas aqui do governador que estavam errado contra os municípios, como também fazemos com o governo federal. A UPB ela é a política, embora eu como prefeito, claro, tenho a minha posição política.
Entendi. Mas a UPB ela não tem partidarismo. Tanto dialogamos com a União, com o governo federal, como dialogamos também com o governo do Estado. Todos os dois, tanto o governo federal como o estadual, têm nos atendido de forma muito satisfatória. Entendi. Bom, vamos finalizar então a nossa entrevista. Eu queria só que o senhor pontuasse a agenda, né, desse ano, a data do encontro dos prefeitos, vai ser em março, mas não sei se já tem data, e o que o senhor espera aí para 2018. Olha, esse ano nós vamos ter 2 marchas. Vamos ter uma em março aqui na capital, com as pautas aqui da capital. Com certeza vai entrar a TCM, vai entrar os royalties do petróleo, o governo do estado, que nós vamos para cima. Você vê que eu sou da base do governador, Mas tem que ir, né? Tem que ir. O governador apoia uma coisa e o município é outra. Você separar como presidente da entidade. E temos a pauta em maio. Em Brasília também vamos ter outra marcha em maio, que vamos levar as pautas federais, 1% de setembro, o apoio financeiro, né, a questão do salário de educação, várias pautas que estão envolvendo também Brasília. Então são 2 marchas importantes. Uma em março aqui e outra em maio em Brasília. Tenho certeza que os prefeitos estão assim doidos para poder embarcar nessa luta, porque os cofres dos municípios estão muito comprometidos e esse é o ano. É um ano de eleição do deputado. Vamos precisar dos deputados para aprovar nossas melhorias no Congresso, dos senadores, vamos precisar também dos governadores e do presidente. Então é um ano dos prefeitos, um ano da nossa luta, que eu tenho certeza que lutando iremos conseguir muito mérito nesse ano. Só para terminar, Euris tem vontade, sonha com uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Eu já fui deputado estadual. E... Mais uma vez esse ano? Não, eu já fui deputado estadual, não vou concorrer a nenhum cargo eletivo. Vou cumprir meu mandato até o último instante. Eu fiz um compromisso com o povo de Bom Jesus da Lapa e vou cumprir até o último instante. Agora eu sou político. O futuro, Deus pertence. Ok. Obrigada, prefeito. Espero que você tenha um ano muito bom aí. Boa sorte. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço, que eu sei que esse site bomba e bomba com muita força. E eu sou, assim, assíduo leitor e frequentador dessa página. Um abraço, que Jesus e Bonfim nos abençoe nesse ano de muita luta. Amém. Obrigada, eleitor, e acompanhe aí mais notícias no bocãonews.com.br. Até mais.